Boa noite, família Lela. É com alegria que estamos aqui hoje mais uma vez para uma reflexão acerca do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Mas antes gostaria de convidá-los à nossa prece, a fazermos a nossa introspecção, buscarmos dentro de nós essa conexão que nos liga a Deus, nosso Pai, e agradecê-lo por esse momento. E que Jesus, o nosso Mestre, ele possa então nos inspirar. Que o nosso coração agora seja solo para a semente do seu Evangelho de luz. E que essa semente possa crescer e frutificar dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito, trazendo de nós o que é melhor, para que nós possamos buscar então esperança, a alegria de viver em nossos dias, que assim seja. Bom, a reflexão da noite, ela vai falar sobre o tema heresias, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Psicografia de Chico. E inicia assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Antes de iniciar, é interessante que a gente possa buscar, então, o significado do termo heresias, para entender o que o apóstolo está falando. Heresia significa escolha, opção, e é um termo com origem no termo grego aireses. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Bom, então o que é heresia, né? Heresia, pelo que a gente está vendo aqui, ela é uma escolha, uma opção, e ela é diferente daquilo que uma doutrina ela propõe. Então, Paulo está dizendo aqui, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, Paulo está dizendo, ele está falando sobre o acolhimento das diferenças. Vamos lá ver o que Emmanuel, o nosso benfeitor, ele fala a respeito. Recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas, ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os que descrentes possuam tribunais e vozes. Então vamos lá, ó. Recebamos os hereges com simpatia, uma vez que herege é aquele que pratica heresia. Com simpatia, falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam, que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados à sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoado o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Emmanuel. Bom, então, o benfeitor, ele faz uma reflexão sobre esse trecho da carta de Paulo e traz para nós exatamente isso. Deixe que falem as pessoas que pensem diferente. Afinal de contas, é nosso dever acolher a todos, né? O dever do cristão, o dever daquele que está dentro de uma fé,
Então, quando o apóstolo ele envia esse recado à igreja de Corinto, é porque realmente eles sofriam, né, muitos ataques daqueles que não eram cristãos. Então, a saga, né, da evangelização iniciante, dessa evangelização que nascia na mão dos apóstolos, né, de todas as igrejas apostólicas, inclusive as quais o próprio apóstolo Paulo, em seu incansável trabalho, na sua incansável tarefa de evangelização, de quantos ele podia, não foi fácil, né? Teve, assim como o próprio Jesus Cristo, que nós vemos o quanto os fariseus tentaram Jesus, o quanto os não, né, os que não acreditavam na mensagem do Cristo, o quanto tentaram anular, né, anular a verdade que o Cristo trazia e a sua proposta de amor. Da mesma maneira, os apóstolos encontraram muito em sua jornada aí de evangelização da igreja nascente, né? Eles enfrentaram muitos obstáculos com relação a isso. O próprio Paulo, quando ia às cidades evangelizar os gentios, entendendo que gentil é aquele que não é judeu, aquele que não é judeu, que não tem a lei de Moisés, né? Que não estudou a lei de Moisés, assim como eram os apóstolos do Cristo. Então, na sua proposta de evangelizar esses que tinham, inclusive, outras crenças e acreditavam em vários deuses, assim como os moradores de outras regiões que não a Judéia, né? Eles tinham outras crenças, inclusive. Então, nessa proposta que o apóstolo tinha, que os apóstolos tinham da evangelização, da cristianização, eles encontraram também essa resistência que vinha daqueles que não acreditavam naquilo, né? Então, a questão da heresia, daquele que não partilha da mesma crença, dos dogmas da igreja. Quando a gente fala em igreja, né, na época aí de Paulo de Tarso, ainda não tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, que vem lá no século III, historicamente. Mas a igreja significa a comunidade cristã. As comunidades que Paulo saiu fundando, e aí a gente tem em Jerusalém ali é, Pedro, né, o apóstolo Pedro dirigia então essa igreja de Jerusalém e Paulo saía fundando igrejas onde ele podia, sempre acompanhado de outros apóstolos. Então eles também encontraram essa resistência, por isso Paulo ele mandava esse recado aos seus discípulos de Corinto, para que eles deixassem que se manifestassem os diferentes, aqueles que pensavam diferentes, aqueles que não aceitavam, para que os que são sinceros manifestem entre vós. Porque nesse esforço que os apóstolos do início tiveram de cristianização e toda essa resistência, sempre havia entre os resistentes aqueles que conseguiam, então, assimilar a proposta do Cristo, assimilar as lições de Jesus. Então, é claro que a gente tem que falar para todos. A proposta do Cristo, a mensagem cristã, ela é universal, ela é universalista. E Jesus é o grande acolhedor de todos. Jesus é aquele que acolhe as diferenças. Jesus é aquele que abraça as mulheres tão menosprezadas, né, naquela sociedade, né, não só naquela sociedade, né, mas historicamente a mulher sempre foi desprezada, tanto que Maria Madalena é uma apóstola muito, né, que muito doou, que muito nos trouxe, mas que foi relegada até pelos próprios, né, apóstolos por ser mulher. Então Jesus acolheu a mulher, a samaritana, ele andava com as mulheres, ele acolhia as suas dificuldades, ele entendia o quanto
elas sofriam por serem mulheres, ele acolheu os paralíticos, ele acolheu os leprosos, que a própria sociedade se descartava os pobres doentes, né? Os paralíticos que jogavam, né? Então a gente tem a passagem dele no tanque de Betsaida, né? Onde ele cura ali um paralítico, que era onde os paralíticos iam tentar um milagre. Então as sociedades elas sempre deixaram à margem, né, dela mesma os diferentes, os necessitados, as minorias, e Jesus foi esse grande acolhedor de todos, né? Os seus braços alcançavam muito longe e abraçavam a todos. Mas aí o próprio Emmanuel ele diz para a gente assim, ó, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los. Então, às vezes a gente pode, para nós é tão importante a mensagem cristã, para nós a doutrina espírita ela tem nos amparado tanto, ela tem nos respondido tanto, e aí nós afoitos queremos que todas as pessoas pensem também da mesma maneira, que entendam a mensagem, que entendam Kardec, e aí a gente não consegue alcançar. Há aqueles que a gente não vai conseguir alcançar, que a mensagem não consegue chegar, porque é o que diz aqui Emmanuel, suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores. Então, a necessidade ela não é real. Cada um no seu tempo. Então, nós também tivemos o nosso tempo de chegar, de entender, de absorver o Cristo dentro de nós, de percebermos a necessidade que nós temos desse sol que é o Cristo, de entendermos a doutrina de Kardec como a igreja revivida desse Cristo, é o Cristo em sua essência novamente, e disso para nós tem um valor muito grande, mas isso para nós, né? No nosso momento, nós conseguimos então absorver tudo isso, entender e fazer disso às vezes a nossa própria vida, né? Mas sem essa suposta necessidade de espalhar, de querer que o outro acredite da mesma maneira que nós, que o outro entenda aquilo que nós já entendemos, mas que ainda não é tempo dele. Como o próprio Emmanuel diz aqui, esqueçamos a presunção de satisfazê-los. Porque Jesus, ele não teve, em momento algum, ele atendeu aos fariseus de maneira que ele convencesse ali naquele momento o fariseu daquilo que ele não queria acreditar. Porque nós não conseguimos enviar uma mensagem para aquele que não quer receber. Então ele entendia que o farisaísmo, que alguns dos fariseus, eles estavam ali realmente não para receber a mensagem, mas para se opor, exatamente para se opor. E ele não perdia o tempo dele com isso. E aí isso me faz lembrar uma frase que eu acho que ela vem muito de encontro, que é assim: a igreja que vai mudar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. E o que remete a uma frase de Chico, seja você o evangelho vivo, ou de Francisco de Assis, né? Que possam ler o evangelho de Jesus através de você, de quem você é. Então, o Cristo era o que era. E nós vimos que ao longo do seu caminho ali, do seu apostolado, nós vimos o quanto as pessoas que o seguiam foram convencidas pelo que ele era, não pelo que ele dizia. Ele disse pouco. Era pelo que ele era. Então, o convite é esse. É para que nós não tenhamos a presunção de querer que todos acreditem e pensem da mesma maneira que nós, mas que nós possamos acolher sim as diferenças. E que a mensagem, ela tem que ser a mensagem viva do que nós somos, não do que nós falamos. Nós podemos acreditar, sim, mas nós podemos ser essa mensagem viva. Nós podemos ler o Evangelho em Chico Xavier. Nós podemos ler o Evangelho em Francisco de Assis.
no que eles foram, no que eles eram, na verdade a verdade deles, ela estava expressa em atitudes, é naquilo que eles faziam. Então não adianta a gente querer convencer por palavras, a gente precisa ser o Evangelho. De maneira que as pessoas possam chegar até nós um dia e perguntar: em que você acredita? Né? Teve um filme, não sei se vocês assistiram, aquele filme de guerra, que fala, eu não sei se eu vou lembrar o nome, acho que é Até o Último Homem. É um rapaz que se alista para a guerra porque ele quer ser médico, ele estuda medicina e ele quer ser médico porque ele quer salvar vidas ali. Ele não vai para a guerra com a intenção de pegar numa arma e ele não pega em nenhuma arma. Ele simplesmente salva. E ele salvou quantos ele conseguiu. Ele nunca pegou numa arma dentro da guerra, mas ele salvou muitos soldados. E aí tem um momento que o superior diz assim para ele: eles não acreditam no que você acredita, mas eles acreditam que você acredita. E essa crença, ela é uma crença tão forte, ela é tão viva, porque ela é expressa no que ele era, no que ele fazia, que as pessoas podiam não acreditar na religião, naquele Deus dele, mas acreditavam que ele acreditava. E o fato dele acreditar fazia com que ele fosse aquele salvador de pessoas. E ele salvou pessoas não só dos tiros da guerra, mas ele salvou pessoas da descrença, da desesperança, e levou pessoas para a fé através do que ele era, das suas atitudes. Então, se existe, eu acho que uma mensagem agora para nós, essa é a mensagem. Sejamos nós o evangelho vivo, acolhedores. Vamos acolher como Jesus acolheu, mas vamos deixar de lado a presunção de que nós possamos salvar, né, pessoas que não querem ser salvas. E ainda assim respeitemos-las, respeitemos do jeito que elas pensam. Não sejamos nós o tribunal da Inquisição que se instalou para queimar vivos os hereges, aqueles que eles não aceitavam, né? Eram contra os dogmas da igreja. Então não sejamos nós esse tribunal, sejamos nós aquele que acolhe, como Jesus acolheu, como os apóstolos acolheram, como Chico, como Francisco de Assis acolheu. E possamos então levar conosco essa mensagem, que Jesus Cristo, Senhor dos nossos dias, possa nos abençoar. Que seu evangelho de luz seja para nós o roteiro de vida. Que assim seja. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.